Graça e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida. Meu nome é Charles, sou pastor da Igreja Batista e apresento esse programa. A ideia é trazer textos bíblicos para que você possa refletir, pensar um pouco a respeito do sobrenatural, a respeito de algo que está além da nossa compreensão, a respeito de Deus. E a gente está estudando o livro de Atos. E o livro de Atos é a história da igreja, o crescimento da igreja, o mover do Espírito Santo na história. Nós nos encontramos agora lendo o capítulo 21, e aqui a gente tem aprendido muito a respeito da palavra de Deus e dos planos de Deus, não só para a igreja no todo, mas para a nossa vida em particular. E agora a gente está vendo um momento em que Paulo, um grande homem de Deus, pregador do Evangelho, que levou essa mensagem para os não-judeus, ele volta para sua terra. Ele volta para Jerusalém, onde ali ele entendia a fé daquele povo a partir daquele ponto de vista. Só que o povo muitas vezes se revoltava contra estranhos. E Paulo agora é visto como um estranho, porque estava pregando outra coisa que não era o judaísmo. Irmãos, esse texto que a gente vai ler hoje é bom para a gente refletir o que tem acontecido em algumas igrejas que se dizem cristãs, que estão retornando a práticas judaicas. O judaísmo tem o seu papel sim na história. Foi o povo que que trouxe Cristo à terra. O Antigo Testamento foi realmente um guia para esse povo e serve como base também para nossas vidas. Mas agora a gente está numa nova aliança, um novo jeito de chegar a Deus, através de Cristo. Jesus veio cumprir essa lei. Só que eles não aceitavam isso. Eles não aceitavam a mensagem de Paulo. E conforme o cristianismo ia crescendo, isso trouxe uma grande revolta. E agora Paulo entra em Jerusalém. Como eu falei antes, a gente às vezes não entende algumas coisas. Por que Paulo estava fazendo isso? A única explicação era por amor, para poder poder dialogar novamente com esse povo. A gente tem que lembrar que Jerusalém era composta de judeus, a grande maioria que acreditava na fé judaica. O cristianismo era algo novo ali. E era algo que rompia com as suas tradições. E olha só o que aconteceu com a presença de Paulo, tentando agradar, tentando realmente se aproximar desse povo. Diz o texto bíblico. Abre lá suas Bíblias em Atos capítulo 21, do versículo 27 em diante. Paulo tinha feito estava numa promessa, né? E ele estava no templo. E olha só o que aconteceu. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão, agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar santo. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era de Éfeso, na cidade com Paulo. Pensavam que Paulo havia levado para dentro da área do templo. A confusão se espalhou por toda a cidade, e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo. Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu e mandou amarrá-lo com 2 correntes.
e depois perguntou: quem é este homem? O que foi que ele fez? Mas na multidão uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão, que vinha atrás gritando: mata, mata. Irmãos, a gente vê aqui um povo que, em nome da fé, não tinha limites. Por mais que Paulo tenha cometido alguns erros com respeito à sua fé, no que eles acreditavam, isso não poderia ter acontecido assim. Mas era assim que eles acreditavam. E agora Jesus vem com a nova proposta de fé: perdoar os inimigos, salvar, dialogar, mostrar que existe um outro jeito de viver através do amor, a lei do amor. Se alguém te der a face, dê a outra. E agora eu fico vendo no nosso meio pessoas que se dizem cristãs com esse sentimento de ódio dentro dos seus corações em defesa da fé. Quando alguém se coloca de uma ideia diferente, no lugar dessa pessoa ter capacidade de orar por aquela pessoa, de conversar com ela, brigam. O povo de Deus não pode andar brigando. O povo de Deus não pode andar batendo boca. O povo de Deus não precisa defender Deus. Deus se defende sozinho. Sabe o que está gerando? Um monte de fundamentalistas sem base na palavra. Nós temos que aprender a estudar a palavra de Deus, entender o que é a cultura judaica, o que é a cultura cristã, entender o que valia para o Antigo Testamento e qual os princípios de Deus para aquele povo que servem para a gente. Agora, não vamos nos tornar em judeus. Com todo respeito à fé judaica, que hoje é bem diferente também. E assim, uma coisa que é linda da parte deles é a fidelidade que eles têm. E nós muitas vezes só criticamos, mas também não temos essa fidelidade. Fidelidade a quem? A Cristo, a palavra. E ser fiel a Cristo é estar aberto ao diálogo, é estar aberto ao amor, é estar aberto a conversar, a explicar por que nós acreditamos diferente. Eu não entendo porque que as pessoas se sentem tão ofendidas quando outra pessoa se coloca com outra opinião a respeito da fé. É nesse momento que a gente tem que mostrar o amor de Cristo em nossas vidas. Você pode ter gente na tua casa que não acredita, não vai na igreja, não concorda com você. E no lugar de você conquistá-la, você acaba afastando essa pessoa pelas brigas, por estar acusando. Ah, mas pastor, eu não quero que meu filho, minha nora, meu sogro, sei lá, minha família, meus parentes vão para o inferno. Mas tu acha que brigando com eles, chamando eles de pecadores, vai convencê-los a mudar de vida? Ah, mas no Antigo Testamento os profetas chegavam, falavam e o povo se arrependia. Mas espera um pouquinho, aquele profeta falavam coisas que aquele povo entendia. Eles sabiam que estava errado. Nós vivemos numa sociedade que, se tu ficar citando a Bíblia, para eles é um livro é um conto. Eles não querem saber o que tu sabe. Eles querem ver o que tu vive. Não é um convencimento que vai transformar a pessoa, mas um agir sobrenatural de Deus. Não é o quanto tu conhece da Bíblia, é o quanto tu caminha com Deus. E Jesus deixou isso bem claro. Ele sabia que só isso ia conquistar a nossa sociedade: o amor verdadeiro, a tolerância e a paz espiritual. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar.
Pai querido, nos ajuda, Senhor, a ter essa capacidade de superar, Pai, de enfrentar as diferenças sem nos alterarmos, Senhor. Dê paz ao meu irmão, à minha irmã que está me ouvindo agora, para que ele não perca o controle da sua vida. No momento de aflição, no momento de discussão, no momento que for contrariado. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda mesmo, Senhor, a defender a nossa fé em amor, com paz, com segurança, com a convicção única, Senhor. Nos ajuda, Pai. Que nada e ninguém venha estar roubando a centralidade do amor de Cristo em nossa vida. Isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, quero voltar a lembrar aos irmãos que existe muita gente que quer mudar de vida. Muita gente que já está na igreja há tanto tempo, mas a sua vida está parada, sente muita angústia, sente que precisa mudar alguma coisa, mas não está conseguindo. Alguns hábitos, alguns costumes essa pessoa não consegue vencer. Por isso Deus tem tocado em nossos corações, em nossa igreja, em minha vida, para começar um atendimento diferente. A gente vai começar a atender, falar de cura interior. Muita gente precisa ser curado. Meu irmão, de repente você está assim porque você precisa ser tratado por Deus. Você precisa entender um pouco como Deus age e de que maneira Ele pode mudar a tua vida. Agora não fique sofrendo. Isso é um presente de Deus para ti. E esses nossos encontros, que são pessoais, é gratuito. A ideia é que Deus transforme, que Deus mude a tua vida. Se de repente tu conhece alguém que está assim também, ajude essa pessoa, encaminhe essa pessoa, mande o número dela para eu poder ligar, para poder agendar um horário para a gente estar orando junto. E eu vou mais longe, às vezes isso é dentro da tua casa, precisa alguém lá orar com você, alguém orar lá dentro do teu lar, porque às vezes tu não consegue entender que existe forças do mal tentando derrubar muitas e muitas famílias. Nem tudo é culpa tua só, que tu tem que fazer ou deixar de fazer. Existem forças do mal que precisam ser combatidas. E Deus quer te libertar. Porque a Bíblia fala: conhecerás a verdade, e a verdade os libertará. De repente você não conhece completamente o que Deus pode fazer. Agora não permaneça assim, meu irmão. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar a tua vida. Presta atenção no que eu estou falando. Sai do comodismo. Se mova. E toda segunda-feira à tarde estou ali pronto para te ouvir. E também depois das 9 horas na segunda-feira também eu estou pronto para te ouvir. E nós podemos orarmos juntos e realmente ser transformado por Deus. Tu precisa ser impactado pelo amor de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Deus quer transformar nossas vidas completamente. Mas para isso nós precisamos caminhar juntos. Amém? Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.